Isso aí, 4 pontos de variação. Tan, tan, tan. O que será que isso significa? O quê? Tava esperando pra ver se você tava curiosa, se alguém vai ficar curioso com isso. 4 pontos de variação. Então, pensando, né, nessa ideia de uma sequência básica, porque eu ensinei no quintal coreográfico, agora tem ali o registro para quem quiser assistir depois, uma sequência básica apontando para essas direções, né? Frente, trás, direita e esquerda. Então são 4 pontos. E aí 4 pontos de variação. Então são esses 4 pontos, mas eu propus 4 variações diferentes para esses movimentos nesses 4 pontos, né? Primeiro o padrão, sem nenhuma variação, aí começando com uma torção, depois mudando ele um pouquinho de nível para o nível médio, fazendo ele com repetição, e aí 2 tipos de repetição, né? Uma repetição única e uma repetição dupla, e depois com um chute a mais. Então são 4 pontos de variação também nesse aspecto. Isso o que foi ensinado ali no quintal coreográfico e é toda a proposta do começo, né, dessa coreografia aí que foi apresentada. A partir disso, eu proponho mais 4 pontos de variação. Em cima desses 4 já vai. Foram 4 pontos espaciais que foram trabalhados na dança. Aí 4 pontos de variação, né? 4 pontos diferentes, 4 propostas diferentes, mais 4 para depois fazer. Que aí os 4 que vêm depois são mudança de direção, né? Essa questão espacial, mudança de direção e deslocamento. Então eu tenho deslocamento e tenho mudança de direção. Eu proponho quebrar a sequência, então deslocar ela de momento, né? De um momento para o outro, em vez de fazer quadradinho do jeito que estava sendo, fazer outro. Aí depois trazer o aspecto do que outras variações possíveis em cima disso. Então acrescentando um apoio a mais de perna aqui, ali, uma cruzada, né? Trazendo outros elementos que ainda dialogam com essa base, mas que acrescentam uma outra camada. Ainda é aquele movimento, mas tem uma pausa a mais, tem um movimento a mais no meio. E aí, por último, né, o quarto ponto de variação em cima disso, é uma questão mais livre já, do que reverbera a partir disso. Entendi. Como é que o corpo responde com esses pensamentos, mas sem ficar bitolado nele, e como isso se expande pro footwork, pro freeze e pras coisas nele. Sem pensar assim, não, eu vou fazer agora os 4 pontos em cima, entendeu? Do footwork. Poderia fazer. Seria uma outra história, mas eu, como estava trabalhando nesse lugar mais aberto e abrir para deixar a coisa fluir, mais gostoso, eu resolvi deixar ele aberto com essa proposta. Então é interessante, né? Porque desde a semana passada a gente está trazendo as nossas bases, né? O nosso feijão com arroz, o nosso simples, Sim. que pode se tornar complexo. Complexo não, complexo. Complexo. De onde eu tirei isso, minha gente? Da baba. Uma coisa... Pode se tornar complexo. Um simples que pode se tornar complexo. Eu acho que foi síndrome de japonês, sabe? Que nem prato, purato. Então acho que eu botei uma coisa a mais. Eu dividi o X em duas. Talvez de prático, alguma coisa assim. Eu peguei o X e dividi em dois, né? Complexico, né? Entendi. Que é xo, né? Sim. E é xico, né? Dividir, certo, né? É que nem o pizza lá. Pizza. Enfim. Um grande abraço pro meu amigo que falava pizza. Quando eu era bem jovenzinho. Enfim, mas enfim, a gente está trazendo esse lugar do simples, de uma estrutura clara, de uma proposição clara. E em você e no seu trabalho isso é quase como que é um ponto sine qua non, porque Henry trabalha a partir de proposições muito claras e simples para desenvolver e para chegar numa complexidade maior, mas ele sempre parte de lugares claros, tanto na fala e na proposição quanto na estrutura. Isso é interessante. Eu sou uma pessoa simples. Só que não. Mas o que é interessante é que é muito legal ver. Esse tipo de trabalho que você propõe no breaking, eu gosto de propor com esse grau de simplicidade, de uma estrutura bem simples. E
E aí desdobrando até virar um intestino, sabe? Uhum. Que tá ali tudo junto, mas ele esticar uma coisa enorme, imensa. Sim. Eu gosto de trabalhar isso quando eu faço com sapateado. Eu faço isso também no jazz, no balé e nessas outras, Sim. né? Mas no sapateado isso é bastante claro. Olha, é step, shuffle, ball change. É shuffle, ball change, step. É ball change, step, shuffle. Quebra o shuffle em 2 brushes. Step, brush, brush. Põe agora um ball change no meio do brush. Sabe assim? Sim, uma estrutura muito simples, mas vai a partir de um pensamento de corpo ou de um pensamento matemático ou de um pensamento espacial fazendo desdobramentos. No seu caso, nesse trabalho, né? E ele é fácil de ser analisado. Assim, talvez num primeiro momento, talvez você não tenha percebido, mas olhe de novo o vídeo e você vai conseguir achar essas estruturas matemáticas, né? Tem uma estrutura matemática e tem uma estrutura espacial. Quando eu vi que o trabalho, né, foi nomeado, né, recebeu esse nome, 4 pontos de variação, eu pensei de outra forma. Porque a gente tem o quê? 4 pontos de variação. A primeira ideia de 4 pontos de variação tem a ver com deslocamento, né? Eu fui para frente, fui para trás, fui para um lado, fui para o outro. Mas eu pensei em 4 pontos de referência. E aí o que eu pensei era frente, trás, lados, como uma unidade, e centro. Porque parte do centro que vai. O centro tem uma marcação ali, né? Até no quintal coreográfico você mencionou, tanto nesse último, né, introdução prática ao top rock, quanto o anterior, que era a introdução ao breaking, essa questão de que para você o som grave, o bumbo, seria o lugar fechado, né? Tem mais afinidade com o movimento central, fechado, do que com o expansivo. Então seria a marcação no centro, né? E todo esse trabalho de deslocamento, ele parte de uma referência de corpo, que é no centro. Né? Até a noção do quando que foi pro médio tem a ver com esse centro que desceu um pouco. Não que necessariamente tocou o chão e tá trabalhando com mais apoio. É médio porque esse centro desceu, né? Então eu pensei nessa noção de variação e depois, quando vai mudando de direção, aí realmente nas frentes, né? Frente 1, frente 2, frente 3, frente 4, então eu vou mudando as frentes, então passa a ser 4 pontos de variação em frentes. Mas você também pensou em quatro propostas, né? No aspecto de que agora eu vou intercalar, essa é uma proposta. Agora eu vou reverberar, essa é uma outra proposta. Então, encadeamento de propostas, né? Então, de um referencial do espaço, de um referencial do movimento, de um referencial de proposição, de qualidade expressiva e daquilo que pode acontecer com o movimento. Bem interessante. Porque essa proposta de trazer também para o quintal coreográfico, né? Essas estruturas... Foi uma ideia até que a Thalita trouxe pra mim, pra gente, né? Esse é o primeiro, mas a gente imagina que vai acontecendo mais vezes. Mas a gente desenvolver esses lugares, né? Trazer como alguma coisa que a gente pode ensinar, que aparentemente às vezes parece que, mas isso aqui é que nem o feijão com arroz que você fez. Mas é simples, né? Bobinho, é tranquilo. Eu posso aprender. Se eu estudar e treinar, eu vou conseguir realizar. Sim, mas olha só o desdobramento que ele pode chegar, né? A partir daquilo, se você dominar aquilo, né? Estudar bastante e começar a fazer uns pequenos twists, né? Umas pequenas mudanças aqui e ali, onde que a gente pode chegar com esse material também, né? Eu acho que isso que é o mais legal. E aí trazer essa vivência mista, né? Tanto de toda a preparação, da execução daquilo que é a estrutura, né, central, e a possibilidade de fruir para além daquilo que nós, como artistas, estamos fazendo. Como que a gente trabalha com esse material, né? A gente pensou bastante em vários conteúdos aí que a gente tem colocado, né? Porque a gente tem vontade de falar sobre tudo, o tempo todo, né? Do fazer artístico, de como é o nosso dia a dia, como é que a gente faz isso, como a gente organiza aquilo, como é que a gente estrutura o nosso treino, como é que a gente prepara para um momento, como é que a gente faz um plano de aula, como é que a gente dá a aula também, né? E como é que a gente pega esse material e retroalimenta e constrói um material artístico, como é que a gente vai filmar, como é que a gente vai transmitir. Tem uma série de camadas e a gente está o tempo todo querendo falar sobre isso também, né? E aí eu acho que esse formato foi um formato muito feliz, assim, que veio, tem que dar o crédito, né? Da Thalita é um formato... O formato que ele está falando é que no quintal coreográfico a gente vai partilhar
um pouquinho do nosso processo e também um pouquinho da coreografia ou de algum trabalho com algum intuito coreográfico, que pode ser improvisação ou não, né? Porque coreografia como pensamento, como organização do pensamento na dança, que aquilo que é compartilhado no quintal coreográfico, ele aparece de forma completa para ser fruída e também desfrutada em diálogo num outro vídeo, né? Sim. Então vocês vão ter tanto o vídeo da prática, quanto esse vídeo que está acontecendo aqui, que você está vendo, que é essa fala, essa conversa, essa fruição que vocês fizeram antes de ouvir esse diálogo aqui. Exato, né? Esse formato que ele está falando. Exato, que são essas questões de como a gente vem trazendo, né, conteúdo que seja de valor, mas que converse com os outros conteúdos, assim, com clareza, sabe? Porque a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo e disponibilizando saberes e conhecimentos e a gente não... Às vezes a gente fica meio assim, será que eu preciso apontar pro outro conteúdo que eu estou fazendo? Será que o interlocutor vai conseguir fazer essa ponte e amarrar tudo? Mas eu também não tenho tempo para ficar o tempo todo apontando e lembrando disso, né? E aí que a gente sempre volta para esse lugar, que eu acho que também é muito interessante em relação a esse trabalho, que é como voltar para o básico. Voltar para o básico para daí apontar para uma coisa. E não só isso, mas a partir do básico, por exemplo, a partir desse trabalho que vocês fruíram, dá para tirar dele vários conteúdos de dança que estruturam a dança dependente de qual dança for. Sim. Eu tenho falado nesses conteúdos todos, ainda vai sair muito mais coisa, que existem coisas na dança que eu chamo de conteúdos basilares gerais específicos, mas que também podem ser entendidos como subtextos e textos de dança que compõem todas as danças. A diferença é que cada dança, cada técnica de dança específica ou linguagem de dança específica faz uso desses elementos com determinada qualidade. Sim. Então, por exemplo, toda dança tem uma relação com o espaço. Sim. Toda dança tem uma relação com a musicalidade, com o tempo. Toda dança faz um uso, por exemplo, das mãos e das partes do corpo. Mas todas fazem isso, todas trabalham essas coisas, né? Então, esses conteúdos, né, que dizem respeito ao tempo, que dizem respeito ao espaço e que dizem respeito ao corpo e ao corpo em movimento no tempo e no espaço, eles são os conteúdos basilares, né, que fundamentam, que dão o chão para a dança, e eles podem ter características mais gerais ou características mais específicas. Cada dança faz uso desses conteúdos de uma forma, tá? Se a gente falar sobre a questão da linguagem da dança, então eles são subtextos que seguram a dança. A partir deles podem ser criados vários textos, o texto do balé, o texto do breaking, o texto do maracatu, o texto de uma improvisação a partir da TKV, da técnica clausiana, e por aí vai. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou fazer uma leitura, vou fazer agora uma análise prática de aplicação desse conteúdo teórico. Okay. Então, já partilhei várias vezes esse conteúdo teórico, certo? Sim. Vou fazer uma aplicação prática. Quando o Henry propõe, tanto no Quintal Coreográfico quanto nesse vídeo que você fruiu, que você assistiu e apreciou, por exemplo, um começo em que tem uma marcação no centro, e aí ele vai para frente, centro vai para os lados, centro vai para trás, ele está, por exemplo, dando um referencial do que é um referencial de corpo. Você entende que o referencial para o deslocamento do espaço de corpo poderia ser outro. O referencial poderia estar fora do corpo. Então a gente já tem uma noção de referencial. Qual é o nosso referencial? É a posição anatômica do corpo? É um referencial espacial, né? De onde é que parte? Quando eu penso no trajeto do movimento, o meu referencial parte do corpo e de uma referência de corpo, ou esse trajeto do movimento parte de uma referência espacial? Ele parte, no caso, de uma referência de corpo. Mas esse trajeto, ele, apesar de partir da referência do corpo, ele acontece através do corpo ou na periferia? Ele parte de uma referência do corpo e a parte atravessando, porque ele poderia fazer esse trajeto a partir da referência do corpo só pela periferia, frente, lado, trás, sem passar pelo centro, mas tem um atravessamento pelo centro. Então, olha quantas noções de organização corporal a gente vai aprendendo com uma simples célula de top rock. Eu não preciso do balé para aprender essas noções, eu não preciso de uma aula de dança contemporânea, que talvez tenha mais afinidade com esse tipo de vocabulário, de linguajar. Uma aula de break, top rock já te ensinou noções de referência. A referência espacial está no corpo ou está no espaço?
né? A referência para eu analisar o movimento, a trajetória do movimento, está no corpo ou está no espaço? Essa trajetória, ela é central, ela atravessa o corpo ou ela é periférica? Outra coisa, por exemplo, nesse trabalho inicial que Henry apresentou de Stop Rock, ele mostrou pra gente os planos do espaço e uma referência da cruz axial. Então, o corpo dele tá apontando que existe um em cima abaixo, mas ele não passeia, pelo menos no primeiro momento, por em cima a baixo. Mas ele vai para frente, ele vai para trás. Como ele tá fazendo bastante quadradinho, que é o que ele fala no quintal coreográfico, né, bem retinho, ele tá caminhando quando ele vai para frente e ele vai para trás no plano sagital. No plano sagital, ele está se deslocando pelo plano sagital, mas ele também, se a gente for pensar nos eixos, ele está passando por esse eixo sagital, né? Esse eixo frente e trás, por essa dimensão. São palavras que em determinados contextos podem ser intercambiáveis, mas na verdade elas apontam a estruturas geométricas, tá? Isso talvez role no telinha, ou você dá uma olhada nos outros conteúdos, em coisas que já foram feitas, e vai aprendendo. No telinha que são os conteúdos mais curtos. São os conteúdos para quem não sabe, tá? É aquela coisinha curtinha. E os raiz, os barra pesada, quem tá aqui com a gente assistindo meia hora de vídeo sobre dança, coisa do tipo. Isso tá bom? Enfim, quando ele vai pros lados, e foi muito interessante porque você manteve realmente essa referência da pelve pra frente, né? Da nossa bacia, né? Aqui, né? Do quadrilzão pra frente. Então, e quando vai só a perna pro lado e pro outro, ele tá mostrando o que pra gente? A gente tá mostrando esse eixo horizontal. E ele tá, de certa forma, apontando pro plano horizontal, né? Ao mesmo tempo que a perna ainda que vá para o plano horizontal, porque é mantida uma verticalidade, uma frontalidade, você mostra para mim também o plano vertical, né? Então, porque o plano vertical é formado justamente pelo eixo horizontal e pelo eixo vertical forma o plano vertical. Então, você vai apontando tanto para questões de eixo quanto para questões de plano. Se ele, dependendo do braço que ele acrescentasse, aí a gente teria 100%, digamos assim, um plano vertical ou um plano horizontal. Se você fizesse o braço por aqui e indo para os lados, eu ia falar, opa, horizontal. Se o braço viesse para cá, alguma coisa assim, talvez, mesmo com as perninhas indo para o lado, um plano vertical. Enfim, tá vendo? Referências do espaço. Dá para aprender planos do espaço, eixos e direções a partir de breaking, de top rock. Quando ele traz a torção, ele começa a trazer noções de diagonal. Então começa a trabalhar com 3 eixos do espaço. Tridimensionalidade. E vai trazendo a tridimensionalidade. E aí essa tridimensionalidade desce de nível. Né? E as nuances do que é o nível alto, do que é o nível médio, médio baixo, médio alto. Então tem essas nuances. O breaking também traz isso. Muitas danças trazem isso. Como cada dança traz essas noções. E aí é muito legal, porque a gente se desprende dessa ideia de que só uma dança, ou um grupo de danças, ou danças que já foram extremamente codificadas, gramaticalizadas, né, que já foram todas escritas, as suas regras e leis, ou que tem vários métodos de ensino com suas muitas metodologias, etc e tal, e estilos já consagrados. Só essas danças vão trazer grandes noções de corpo e de dança como uma área macro, com aqueles conteúdos, né, que fundamentam ela, ou partindo da teoria da comunicação, da semiótica, esses subtextos. Não! Todas as danças ensinam. Só que a gente tem que ter o olhar para perceber o que acontece na nossa dança e como dela eu posso ensinar sobre dança no geral e entrar nesses padrões mais simples, a partir dos quais eu consigo dar ferramentas para o meu aluno voar, entendeu? Assim, a partir do simples ir para a lua, entendeu? Sim. E é isso que eu vejo nisso, porque nesse seu pensamento, você você consegue olhar para o breaking com toda aquela maluquice, nossa, paranoia, não entendo nada, e chegar num lugar muito simples e básico e falar, a partir daqui o cara pode ir para a lua. Porque, eu posso fazer tudo isso que eu fiz em pé, eu posso fazer com os 4 apoios no chão, né, no foot rock. Ou, de repente eu posso virar de ponta cabeça e fazer os mesmos paranauê que eu fiz em pé, fazer com as pernas, invertido. E aí vai pra lua, gente, são essas estruturas. E isso é muito legal, porque isso são maneiras de você analisar a sua dança. E de dar ferramentas para a pessoa ir além. E aí, falo mais, a partir dessas ferramentas, é possível você, como aluno, transitar para outras danças.
Às vezes a gente cai numa aula de dança a gente aprende uma série de coisas, mas em nenhum momento a gente tem acesso às estruturas. Eu não estou indo contra, por exemplo, aulas coreografadas, porque eu sou. Mas como, por exemplo, a partir de uma coreografia que tem um monte de estrutura, eu consigo apontar para o aluno, isso aqui, ó, é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é aquilo lá. Para que ele possa montar esse quebra-cabeça na cabeça dele, e quando ele for testar uma outra aula, ele tem ferramentas para lidar. Então, um aluno do EN faz lá, uma aluna do EN faz uma aula de breaking, e ela tem noção espacial. Se ela vier para minha aula e eu falar sobre ir para frente e para trás, o sagital, ela já aprendeu, ela já internalizou esse conceito macro da dança. Planos do espaço, níveis, ou mesmo que ela não tenha um nome, ela já internalizou, porque ela estudou essa estrutura que está presente nas outras danças, estudou a partir do olhar do break, mas estudou, entende? Sim. E isso é tudo na vida. Se você perdeu alguma coisa do que a Thalita acabou de falar, volta o vídeo e assiste de novo, porque o que essa mulher acabou de falar é um espetáculo. É uma coisa muito séria e é muito importante saber disso, né? Eu acho maravilhoso quando ela fala assim, ela se empolga. Mas porque justamente a gente se empolga porque é conteúdo de qualidade, é um conteúdo pensado. Porque eu acho que é exatamente esse lugar, sabe? Claro que você pode fazer uma aula e não entregar todas as estruturas, contanto que você saiba o que você está fazendo. Você tenha claro na sua cabeça como, né, um facilitador, como professor, qual que é o seu objetivo com aquilo que você está propondo. Então eu gosto muito de trazer essa simplicidade, principalmente porque tem muito preconceito em relação ao breaking. Quando eu comecei foi muito difícil para mim também. Então, às vezes a pessoa entra na aula já achando, mas eu não vou conseguir fazer isso. Eu não sei tal, não sei dançar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E aí, principalmente com essas estruturas mais básicas, às vezes ela percebe que, isso aqui eu conheço não só do contexto de dança, de um contexto de brincadeira, de outros contextos de vida, e ela começa a aplicar na dança, e é exatamente isso. Eu acho que o mais legal não é assim, vem aprender a minha dança e você só vai ter essa dança aqui comigo. Você só vai ser boa se você ficar comigo para todo sempre. Eu acho que o mais legal é justamente entregar aquilo que a gente pode, né, em relação de conhecimento, de técnica, para que a pessoa talvez um dia ela fale, eu gosto muito de breaking, mas eu gosto mais do jazz, eu gosto mais do balé. E ela vai para esse lugar sem ter, mas eu perdi tempo. Eu gastei anos praticando breaking, pra quê? Pra nada, né? Porque nada disso me ajuda no meu balé. Não, muito pelo contrário. Isso tudo vai te ajudar, vai te agregar e vai fazer o seu balé mais legal, entendeu? E não só isso, esse talvez seja o lugar mais tranquilo de a gente permear. Mas quando a gente tem essa noção, primeiro que eu vou deixar aqui uma frase. Isso que você acabou de ouvir, se você, tá aqui comigo, tá aqui com a gente até agora nesse vídeo, isso que você acabou de ouvir, essas explicações, você não vai encontrar no livro, não esmiuçado dessa forma e não com essa clareza. Você vai encontrar uma série de pensamentos. Eu tô te dando a síntese, o resumo, como é que falava o Henrique Bianchini, o puro creme do milho, entendeu? Já ali, mastigado pra você. Não vai encontrar na faculdade também, porque isso aqui é um pensamento que depois de todos os meus estudos aqui, isso aqui é ouro. Então eu tô te entregando ouro, né? Aguce os seus olhos, seus ouvidos, seus sentidos, esse seu ser sensorial para perceber quando você está diante de ouro. Então, por que isso é muito importante? Porque quando a gente entende que, na verdade, as danças, e a partir de todas as danças, eu consigo entender da dança como arte, dança como linguagem, esse lugar mais macro, né? De que existem coisas que pertencem a todas as danças, mas cada uma delas traduz de uma forma diferente quando a gente, a sua maneira. Quando a gente percebe isso, tem clareza disso, a gente começa a quebrar não só preconceitos em relação à dança do tipo, também, mas existem tabus sistemáticos no mundo da dança. Por exemplo, tabus do tipo, eu preciso necessariamente estudar essa dança se eu quiser me profissionalizar. Tem coisas muito mais sérias quando a gente nega essa estrutura de pensamento de dança que a gente está trazendo aqui. Então, por exemplo, se eu não passar pelo balé clássico, eu jamais serei um bailarino profissional.
Eu jamais poderia adentrar a espaços ocupados por X companhias ou por um X pensamento de dança. E isso é dizer que determinados fazeres de dança são inferiores a outros. E esse dizer, ainda que inconsciente ou de forma indireta, vai apontar por uma questão histórica em que alguns são inferiorizados, são subalternizados, são subalternos, e outros são superiores, elevados e evoluídos. E isso é complicadíssimo. E em termos de Brasil, isso é estrutural, né? Então, achar... sei lá, a pessoa é praticante de maracatu. No maracatu você vai entender de espaço, de tempo, de corpo, de referência, de trajetória. E esses saberes, se você tiver clareza, você consegue depois adentrar a qualquer outra dança e simplesmente fazer as transposições. Claro que vai existir um refinamento e uma labuta ali de corpo e de percepção. Mas se isso é claro... Exato. Mas se isso é claro na sua mente e você já está trabalhando corpo-mente numa relação integrada, esse trânsito vai ser mais simples, pelo menos nesse entendimento. E aí depois é passar esse entendimento para o corpo e fazer esse diálogo corpo-mente num amálgama, numa retroalimentação constante, e vai dar tudo certo para você. Tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas isso é importante, entendeu? É muito importante. Se a gente não percebe isso, a gente indiretamente continua reproduzindo, não com a nossa fala e com o nosso pensamento, mas com as nossas ações e escolhas, um discurso que é sistemático, que é racista, que é preconceituoso, que dá valor àquilo que é melhor e àquilo que é pior, aquilo que tem mais pensamento e elaboração, aquilo que não tem tanta elaboração, e por aí vai. E isso não é só uma coisa abstrata para além, né, de nós. Como a dança se dá no corpo, a partir do momento que eu falo que determinada dança, indiretamente dos meus fazeres, eu falo que determinada dança é menor, eu falo que o corpo que criou aquela dança é menor. E isso é problemático. Errado. Errado. Não é só problema, é errado. Errado, isso é muito. Então, por exemplo, o breaking, ele nasce de uma matriz principalmente africana, trazendo vários elementos também de outras, né? Mas é a maneira africana, fazendo a leitura das artes marciais, fazendo a leitura de outros elementos que vão agregar o breaking. Uhum. E quando você olha, por exemplo, para um break, você está vendo uma forma afro-orientada de entender a dança, de uma maneira afro-orientada de entender como esses conteúdos de danças acontecem. E isso é maravilhoso, é uma outra perspectiva. E você entende de dança, você, né, como eu fiz aquela análise, você entende de frente de uma série de outras coisas. E tantos outros elementos, né? Fluxo, dinâmica e por aí vai. Então, muito legal e muito importante. E eu acho que, para além disso tudo, né, porque a gente tem as nossas técnicas preferenciais que nós praticamos e como a gente vai trabalhando e entregando para vocês os conteúdos. Mas assim, qualquer dança que você estiver fazendo, você que faz ou que estiver fazendo ou que vai fazer, você pode pegar, né, esses conteúdos que a gente apresenta para vocês e fazer a releitura para dentro do contexto de vocês. Como é que eu analiso isso? Será que isso é uma ênfase que tem na minha dança ou não? Minha dança dá mais ênfase para essa outra questão. Se é o espaço, se é o ritmo, se é uma coisa mais interna do corpo, aonde que tá, né? Eu acho que a parte mais legal disso tudo, da dança como um todo, né, para além da prática, do fazer que é gostoso, a atividade física, é esse lugar de descobrir-se e descobrir coisas na dança, sabe? Coisas que você tem uma sacada assim, de repente, Sim. Percebi uma coisa que isso aqui é muito legal. E aí vai alimentando e vai crescendo, né? A coisa toda. E eu acho que é por aí. Muito bom. Muito bom. Super papo, gente. Assim, Uau. o tempo passou voando. Foi muito rápido. E denso e bom. Denso e bom, porque exatamente. É muito legal. Eu acho que é muito bom e... Não tem o que falar. É tipo... Segue a gente. Henrique, Thalita LC, seus professores de dança. Do Ta Concept. Segue a gente no Instagram, like na página do Facebook, inscreve aí no canal do YouTube e vem junto. E vem junto por quê? Dança gera vida. Dança gera vida. Tem muita coisa aí pela frente, viu? Beijos.